Falando sobre tabelas de frete no TMS, tá? É um cadastro que é muito útil porque você consegue pré-cadastrar todas as suas formas de cálculo de frete, né? Toda a forma que você imaginou para sua transportadora, você consegue aplicar nesse cadastro. E esse cadastro, quem está faturando não precisa conhecer esse cadastro. É tudo pré-configurado e quem é o responsável pelo faturamento da transportadora não precisa conhecer, vai lá, calcula o frete e todos os valores saem corretamente, tá? Então, eu vou começar aqui por alguns tipos de cálculos principais que tem no TMS, tá? Que alguns mais comuns e aí eu vou mostrar as possibilidades, tá? Isso aqui é um beabá das tabelas de frete do Proteus, mas existem várias possibilidades, além dessas que eu vou passar agora. Um principal, né, que a maioria das transportadoras trabalha, né, com esse tipo, que é sobre o peso, né? O peso das notas fiscais. Então, quando você está calculando o frete, o sistema soma o peso de todas as notas e coloca um valor que você definiu nas tabelas de frete, lá no cadastro. Você definiu tanto por tonelada, então o sistema calcula automaticamente. Por isso que o responsável por faturamento não precisa saber, tá bom? Um outro peso, uma outra forma de cálculo, por exemplo, sobre o valor das mercadorias. Então, por exemplo, quando eu não sei muito bem ainda como calcular, algumas transportadoras que ainda estão começando na verdade, vão prestar serviço para alguma empresa do próprio grupo, eles colocam, por exemplo, que o frete é 10%, é, 10% do valor total da mercadoria. Então, eu tenho R$ 10.000 em nota e coloco 10%. 10% dos R$ 10.000 vai ser o preço do frete, tá? Isso lá na frente acaba sendo um problema, né? Optar por essa forma de cálculo de frete não é muito interessante, porque eu já vi alguns casos onde viu-se que perdeu muito, né, lá na frente. Se tivesse sido feito nesse formato de porcentagem, teria perdido muito dinheiro, né? Ou em alguns casos até ganha, mas em geral não é uma forma de calcular muito lucrativa, né? Aqui eu já dei o exemplo, né, sobre porcentagem do valor total da nota, né? Sobre km percorrido, tá? Todo mundo conhece aí o que pode influenciar além do peso, o km também pode influenciar. Imagine que você está com uma carga muito pesada e vai percorrer mais ou menos quilômetros, né? Então há um desgaste do veículo maior. Então você pode colocar aí o km percorrido, tá? Essas distâncias aí, elas são pré-cadastradas no sistema, onde eu consigo colocar que a carga vai sair da minha matriz e vai para tal lugar, para a região do cliente A, para a região do cliente B, tá? Regiões logicamente definidas, não é necessário definir por município. Então, é, eu posso falar, por exemplo, que a minha carga vai de São Paulo para a região de Campinas. Eu não quero delimitar muito bem a cidade de Campinas. Estou falando que vai para a região de Campinas, por exemplo, né? E eu posso falar isso para o TMS. Eu vinculo que o cliente A pertence àquela região, tá? Sobre cubagem, que é um caso bem mais específico, eu peguei alguns projetos onde precisava ser calculado dessa forma. São empresas que trabalham com uma carga um pouco volumosa, né, e com pouco peso, tá? Então eu tenho pouco peso e uma carga muito volumosa. Eu não posso calcular por peso, né? Eu tenho que, na verdade, eu vou usar um material que é muito leve e vou ocupar todo o baú, toda a carroceria do veículo. Então, nesse caso, existe uma forma de cálculo que é o cálculo sobre a cubagem, né? Então, eu pego o volume do produto, né, do produto predominante, e consigo calcular em cima disso. Tá? É uma forma de calcular também que o TMS possui. Só é necessário cadastrar certinho os volumes dos produtos e fora isso ele faz todo o cálculo sozinho. Repito, o faturista ele não precisa conhecer
de fato como que vai ser calculado isso daí. Ele vai lá incluir a nota, digita os valores da nota, cliente remetente destinatário e calcula o frete. E o sistema se encarregará de calcular o valor correto e os impostos. Existem algumas formas variáveis de calcular o frete, onde eu posso combinar, por exemplo, né, peso com km. Eu posso falar que de tantos em tantos km o meu preço será diferente. Então, até x km o meu valor será 10, né? O meu valor tonelada, imagina o seguinte, até 100 quilômetros o meu valor tonelada é tanto. Acima de 100 quilômetros o meu valor é 10 mais 5, por exemplo. Tá bom? Então eu posso fazer essas combinações. Todos os outros componentes que eu citei aqui nessa tela anterior, eles podem ser combinados, tá? De várias formas possíveis. Então, como eu disse aqui, ó, de 0 a 100 pode ser 10, de 101 a 200 pode ser 12, e assim por diante, tá? Você pode combinar diversas formas de faixa, faixa por peso, faixa por km. Por isso que eu digo, é necessário que nesse momento a equipe de transporte tenha definido, nem que seja numa planilha, como que vai ser calculado o frete. Se você quer trabalhar com tabela de frete, você precisa ter bem definido como que você quer. Porque uma vez definido, para aplicar no sistema é tranquilo, tá? As possibilidades existem ali, tá? Os cadastros dão esse suporte necessário. Algumas formas muito complexas, tá? Já aconteceu um caso onde o contador tinha uma fórmula para calcular o frete, ou, por exemplo, quando você tem uma fórmula onde você busca salário de motorista para compor o frete, informações da folha e assim por diante, informações de manutenção, a gente pode, como desenvolvedor, a gente pode pegar esses dados e calcular via ponto de entrada no sistema, via programação, tá? É possível. No pior cenário, onde não seja possível cadastrar nos cadastros padrões do TMS, você pode aplicar uma fórmula, tá? E o sistema vai respeitar essa fórmula quando o faturista for calcular o frete. Eu posso calcular, por exemplo, um componente fixo, ou seja, eu quero uma taxa de difícil acesso. Eu quero. Não, agora eu quero que a cada quilo eu coloque um valor. Então, eu posso colocar taxas e posso colocar valores proporcionais à carga que eu estou carregando. Tá bom? É uma outra possibilidade, uma outra subdivisão de cálculo. Sobre os clientes, eu consigo realmente falar sobre a vigência de um contrato. Então eu posso falar o seguinte, que o meu cliente A, ele tem um contrato do dia 1 ao 31. Após isso, esse contrato termina, eu coloco a data lá no sistema, a data final, e após isso, o responsável pelo faturamento da transportadora vai tentar calcular um frete sobre esse cliente e não vai conseguir. O sistema vai alertar que o contrato está vencido. Então você pode controlar esse contrato por data e você pode dizer que esse cliente especificamente você trabalha somente com a tabela A e B. E a tabela C você não consegue trabalhar com esse cliente. Então não vai ser possível ninguém burlar o sistema e fazer um preço diferente do que você definiu para aquele cliente. Então você pode falar, ó, cliente A só trabalha com essas tabelas de frete aqui. Fora isso, o sistema não permite. Então você consegue ter esse controle. Além da data de vigência, você consegue ter um controle sobre qual tabela de frete que vai ser utilizada. Como eu disse aqui o exemplo, né, sobre vigência. E ele tem todo o suporte de ajuste de preço. Então, por exemplo, eu não preciso ficar cadastrando novas tabelas de frete, a não ser que elas sejam muito diferentes. Tá? Então, imagina que eu tenho uma tabela de frete que tem 5 componentes: km, peso, valor da mercadoria e assim por diante. Eu tenho diversos componentes ali, eu tenho uma tabela de frete complexa. Eu não preciso simplesmente ir lá e cadastrar, simplesmente não, né? O problema seria cadastrar tudo isso de novo e vincular todos os clientes aos contratos tudo novamente. Você consegue ir lá e reajustar o preço, colocar uma porcentagem sobre o preço, tá? Então é possível fazer esse reajuste.
Agora, existe uma situação onde eu gostaria de colocar um novo componente nessa tabela. Aí eu vou ter que criar uma outra tabela realmente, porque uma vez que você tem histórico de documentos gerados sobre essa tabela, você não consegue mais modificá-la. Então você precisa realmente uma tabela com um novo formato. Fora isso, você pode mês a mês reajustar o seu preço, ou baseado no índice que você tem aí, você pode recalcular todas as suas tabelas de frete para todas as regiões possíveis, tá? Numa tacada só, tá? Sem ser necessário reajustar os cadastros depois. Então, estão aí as possibilidades, né, da tabela de frete do Proteus. É necessário que antes de você implantar as tabelas de frete, você reúna a equipe e fale sobre a tabela de frete. Quais as diferenciações entre regiões, quais os componentes que você vai usar, né? Se é peso, se é volume, né? Cubagem, se é sobre o valor da mercadoria. Precisa definir como que você quer cobrar. E sendo assim, é possível aplicar tranquilamente no TMS e ele vai respeitar essa tabela, tá bom? Qualquer dúvida, é só rever ou pode me contatar e eu posso tirar as dúvidas mais específicas, mas eu acredito que aí está a base do início da tabela de frete aí na transportadora.